Liderança assertiva em tempos atuais. O que quer dizer isso? O que é liderança? O que é liderar? Será mesmo que eu sou um líder? Perguntas como essa será esclarecida e muito mais do que isso, do que esclarecer o que. Ao final dessa palestra você terá o como, a ferramenta certa para você aplicar no seu dia a dia. Basicamente, liderança é influenciar. Talvez você pense que o influenciar seja aquele de tom manipulador, seja para enganar as pessoas. Mas não é isso. Influenciar é engajar as pessoas em algo que venha beneficiar a todos. Não é o ganha-perde, mas sim o ganha-ganha. Quando eu ganho e o outro ganha, quando você ganha, também com a ação do outro, ganha juntos. Isso é importante. Isso é trabalhar em equipe, é ter um objetivo em mente e assim compartilhar com outras pessoas. Sabe, a empresa que você está hoje, ela é como esse vagão, como esse trem, que um dia abriu as portas para você. Então existe aí toda uma organização para te auxiliar a performar entre a jornada que se inicia onde você está agora, onde você irá chegar juntamente com a empresa. Sabe, na chegada a esse objetivo todos ganham. De uma certa forma ou de outra, você ganha quando a sua empresa também ganha. Muito mais do que pensar em ganhar, podemos também pensar em possibilidades. Então, quando o mercado se abre para você, para a sua liderança, você tem duas opções. A opção de entrar para esse vagão e sentar e ser levado por essa máquina chamada empresa a um objetivo e ambos se beneficiarem da chegada, talvez alguns como espectadores, outros como agentes. A outra opção também para você é optar ser aquele responsável por dirigir, por conduzir esse maquinário. Independentemente de qual posição que você esteja, você pode ser o líder na sua área, no seu departamento. Não é necessário ser o presidente da empresa. Então a pergunta que fica, como você pode influenciar aqueles que estão à sua volta para chegar em objetivos que tanto você quanto eles venham se beneficiar? Liderar isso é engajar os outros, é sonhar com os outros, é perceber o outro com outro olhar, investir tempo para que essa pessoa venha desenvolver o melhor do seu potencial. Os grandes líderes hoje, ao se deparar com pessoas, eles têm um gene, se eu poderia dizer assim, de generosidade. Isso está dentro deles. O que tem a ver naquele momento, o ponto principal não são eles, é o outro. Na conversa, no diálogo, o eu nunca estará presente, mas é o outro que estará presente. Isso faz grandes líderes serem quem são. A importância que dá ao outro, a importância que dá no desenvolvimento, sem aquela questão do ciúme, porque o outro está indo bem. Grandes líderes amam pessoas que se desenvolvem, amam dar promoções, amam pagar a mais por aquilo que foi feito. Então você deve pensar sobre isso, deve pensar em quais atitudes você está tendo, ou estando dentro do vagão, ou estando lá na frente, governando, ditando a velocidade, tanto da sua própria vida, do departamento que você está, na empresa que você comanda. Isso faz toda a diferença. Isso é que transforma tanto o mundo pessoal quanto o mundo das outras pessoas. E todos acabam ganhando. A empresa, você como líder, o liderado. Há uma medida dividida, multiplicada, compartilhada entre todos. A maioria dos RHs das empresas hoje contrata profissional por suas habilidades técnicas. Olha para o currículo e avalia todo o seu histórico de empresas que passou, de conhecimento que tem, e assim decide contratar. E o mais impressionante é que, segundo dados
uma pesquisa realizada em 2018, diz o seguinte, diz que 90% das demissões, essa pesquisa ela foi realizada com mais de 1.400 executivos de RHs do Brasil, e mais de 90% das demissões elas acontecem por causa de comportamentos inadequados. Ou seja, contratamos pessoas por suas habilidades técnicas de conhecimento, demitimos elas por causa de comportamentos inadequados. Então isso é uma brecha, isso é um gap muito grande que existe hoje nas empresas. Grandes potenciais estão sendo demitidos por causa de comportamentos inadequados. Então, você como líder, o que você pode fazer para que esse gap, esse furo no meio do caminho possa ser resolvido? Então, as pessoas que estão ao nosso lado, elas têm conhecimentos para a função que está, mas algo no meio do caminho faz com que elas não venham ter um bom desempenho que deveria ter, ou que elas tenham o potencial que elas mesmas gostariam de ter. Então, os comportamentos estão levando que os nossos liderados, pessoas com alto nível de competência, sejam demitidas por causa de más condutas. É algo a se pensar. Quero contar a história para você do McDonald's. Os irmãos McDonald's, na década de 40, iniciou uma jornada ali, o início da construção de um grande império. Eles eram pessoas fascinantes. Criaram uma metodologia, uma forma de proceder, gerando aquilo que todo líder busca: rapidez, qualidade e o menor custo possível. De fato, não podemos tirar deles essa genialidade. Criaram ali a base de um império. Então, nos seus primeiros anos, seus primeiros 4 anos, quando aquela mecânica foi estabelecida, eles conseguiram abrir aí entre 10 a 15 unidades do McDonald's. E nessas 10 a 15 unidades, poucas delas, ou nenhuma delas, funcionava como aquela unidade piloto. Então ele chegava e falava: olha, faz igual eu faço, faz igual a matriz, executa dessa maneira que vai funcionar. Ditava as regras. E os franqueados não executavam e também não tinha ali o resultado que deveria ter. Então ali havia alguém que prestava serviço, vendia algumas máquinas de milkshake, chamado Ray Kroc. Ele tinha dentro dele o espírito da liderança. E nós não vamos aqui entrar em questões onde ética, questões que o fez tomar decisão em, abre aspas, enganar os irmãos McDonald's na sua parceria de negócio. A verdade é que os irmãos McDonald's, eles tinham aí uma paralisia em ações em liderar. Eles eram maus líderes, excelentes chefes, porém maus líderes. Eles não tinham o conhecimento ou as habilidades necessárias de um líder para influenciar todos aqueles que estavam à sua volta. Ray Kroc entra em ação e nos mesmos anos, 4 anos depois de fazer uma parceria com eles, ele abre mais de 500 unidades, todas elas funcionando segundo o padrão McDonald's. Isso é a diferença de um líder e um chefe. E esse mesmo princípio de liderança que fez o McDonald's ser quem é hoje, pode nos trazer exemplo. Podemos ser grandes gênios em algo, porém se perdermos ou não darmos atenção à liderança, todo esse potencial poderá ou não poderá se